Na verdade, fazer a homenagem ao casal Sanderman, né? Marcando aí os 30 anos do assassinato e os 30 anos de impunidade de um crime aí tão cruel, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, e eu acho que a mesa vai falar um pouco disso. Tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui: o fascismo, a extrema-direita, né? A perseguição aos trabalhadores. Então nós vamos montar essa mesa aqui, que vai ser uma mesa de homenagem. É uma homenagem singela, não é nada, né? Mas eu vou chamar o Doni, que é da direção do sindicato, Antônio Donizete da Silva, para fazer parte da mesa. E o João Zafalão, que é um companheiro nosso, também da PUESP, companheiro de São Paulo, que militou, era do DCE na época do assassinato do Zé Luiz da Rosa, militou muito tempo com a gente aqui. Eu acho que quem tem um pouco mais de anos de universidade vai lembrar do João no DCE. Aí, gente, depois dessa mesa eu vou deixar vou deixar o Doni aqui. Depois dessa mesa nós vamos fazer um intervalinho para o coffee break, aí a gente começa a mesa de conjuntura, tá certo? Então, Doni, ocupa aqui a cadeira da mediação, é aqui. Para isso ela precisa sair dali, né? Sabe tudo que é difícil levantar e sentar para um cara de 60 anos. O filho dizendo, Jorge. 60 anos para esconder um, né? Que é 61. Precisamos de um pouco mais de pinho. Sim. Pessoal, nós não estabelecemos um tempo para essa homenagem, mas naturalmente nós pensávamos. Sim, agora parece que está. Esse danado desse microfone tem me judiado de mim há muito tempo. Ele tem um botãozinho bem onde você segura. É recorrente que eu esteja falando com tudo desligado, mas eu vou ver se agora a gente corrige isso. Bom, nós não estabelecemos um tempo, mas nós queríamos marcar esse momento do Congresso com essa homenagem, que já fizemos várias vezes. No entanto, nós estamos há exatamente 30 anos do assassinato, né? 30 anos se passaram. Então, eu vou pedir uma brevidade, que não é daquela brevidade vapt-vupt, porque o debate de conjuntura está marcado para as 16 horas e nós temos um café, né? Os colegas aqui fiquem à vontade. À medida que se excederem, a mesa vai intervir e corta a palavra deles. Então a gente começa. É só ficar longe do doido, se eles levantar aí, já passou 18 minutos. Eu penso em começar pelo Ronaldo, se tiver acordo, e depois o João e a gente fecha. Pode ser assim? Então tá bom. Bom, gente, boa tarde de novo. Deixa eu tomar o cuidado aqui para desligar o microfone. Aprendi com o dono. Bom, primeiro assim, né? Para além da luta sindical e do companheirismo que a gente tinha aí com Zé Luiz e Rosa, né? Nós éramos amigos, né? De fazer churrasco, um na casa do outro, né? Eu queria contar um pouco dessa intimidade, né? Minha família, a família dele, né? E para se ter uma ideia, né, da situação, na noite do Dia dos Namorados, em que isso ocorreu na madrugada, eu estava em São Paulo, uma atividade lá da PUESP. O João ainda não fazia parte da PUESP, é mais novinho do que eu, né? E eu liguei para o Zé para a gente ia combinar. Eu voltaria no domingo, né? Já era sábado. Era sábado? Sábado para domingo. Eu voltaria no domingo, na hora do almoço, e liguei para ele para a gente combinar para fazer um churrasco, né? Isso era 1h. Fui para casa da minha mãe e liguei de lá para ele. E aí quem atende é o seu Emílio, o pai do Zé, né? Dizendo: ó, aconteceu uma coisa horrível aqui,
os 2 foram assassinados. Aí eu desliguei o telefone e não entendi bem, entende, o que tinha acontecido, né? E liguei de novo. Se eu não me engano, quem atendeu foi o Magrão. Ou foi você, eu nem lembro. Foi o Evelto, né? Foi o Magrão, que já estava lá, no local, né? E aí ele explicou, dizendo que a polícia estava lá, estava vistoriando, coisa e tal, e aí a gente fazia parte da mesma organização política, né? A gente acabou ligando, eu acabei ligando, já estava em São Paulo, né? Para os membros da coordenação, da direção nacional, que estava em São Paulo, para que a gente pudesse ir juntos, né? Voltar juntos, né? De São Paulo para São Carlos, tá certo? Então, logo cedo a gente já estava aqui, né? Nós ajudamos a cuidar aí, eu não sei quantos aqui presentes, né? Fizeram parte dessa história, lembram do velório que foi feito aqui no ginásio, né? Inclusive, né? E depois o cortejo que nós fizemos pela Avenida São Carlos, uma forma de manifestação até o cemitério, né? Então, é lógico, foi uma tristeza muito grande, porque nós perdemos um casal de amigos, não é? E, ao mesmo tempo, é uma crueldade muito grande, né? Que a gente fica imaginando da própria sociedade, né? Ou de um setor da sociedade, que a gente vê muito isso por meio das histórias, a gente fala muito sobre isso nas nossas intervenções, né? De que aqui, na sociedade capitalista, uma situação entre explorados e exploradores, e que os exploradores não têm nenhum pudor, né, de lançar mão de qualquer forma para manter esta situação, né? Às vezes a gente fala muito sobre isso, né? Mas quando a gente se depara com situações extremas em que isso é comprovado, isso ainda choca a gente. Entende? É isso que eu queria aqui colocar como depoimento, né? Então, foi um choque para mim muito grande. Diria que eu tenho 2 grandes traumas na minha vida, né? Primeiro, acompanhar o velório do Zé e da Rosa aqui na quadra, né? Onde mal consegui me aproximar, né, do corpo deles para me despedir. O segundo foi do meu filho, há praticamente 3 meses atrás, né? Mas é uma dor muito grande, porque a gente imagina o seguinte, gente, não sei se vocês conseguem entender, se colocar nessa situação, né? A gente, de uma certa maneira, a gente abre mão de uma parte da nossa vida na militância. É lógico que a militância ela não é só sacrifícios, ela é um momento de muito aprendizado. Eu aprendi muito nesses 35 anos que eu tenho de militância, né? Eu tenho 58 anos de idade, milito desde os 14 anos em escolas secundaristas em São Bernardo do Campo, né? Então é um momento de muito aprendizado, evidentemente, né? Mas você vai fazendo um balanço da sua vida e fala, caramba, eu dediquei uma parte enorme, né, da minha vida, sacrifício da família, dos meus filhos, que cobram inclusive de mim, né, parte desta vida, né, em que eu saio de casa, volto mais tarde, não fico num evento, não fico numa festa, porque a gente vai para uma reunião. Quantas vezes vocês vão se deparar, Doni, vamos para tal lugar ali? Não, eu tenho uma reunião agora. Ou senão eu estou indo para Brasília, ou senão eu estou indo para São Paulo. Entende? Essa é a nossa vida, né? Entende? E não estou dizendo aqui isso pelo fato de que me arrependo do que eu fiz. Não. Né? É parte da nossa doação, né? A construção de um movimento para que a gente possa ter uma sociedade melhor, para que a gente possa, de fato, atingir o que a gente chama aqui de uma sociedade sem exploração, que é a socialismo, né? Mas choca o fato de que, como esses setores abastados da sociedade podem liquidar com a vida de uma pessoa da forma mais simples possível. Contrato, ao que tudo indica, um policial, um capitão da polícia, entende? Um comandante da polícia. Vou lá, executo. E nunca vou ser chamado, né? Nunca carta precatória para sequer ouvir a denúncia que nós fizemos em relação ao comandante esse comandante policial foi ouvido.
Entende? Porque toda vez que a carta precatória chegava em algum local onde ele estava, ele já havia se mudado. E aí demora um ano para a carta precatória voltar de novo, ir de novo, e ele já mudou de novo. Ele nunca foi ouvido. Entende? Por que nós achamos que foi ele? Porque no momento da greve aqui dos canavieiros, esse capitão é o que, na verdade, foi o porta-voz da usina nas assembleias que eu, Zé, o Tony, o João, né, o Magrão, né, acho que já deram, a gente já fez esses depoimentos várias vezes aqui, ele falava em nome da empresa, diretamente. Entende? Então, quando a gente fala assim, associação, né, das instituições de poder, das instituições que acabam defendendo o setor privado, que acaba defendendo o grande capital, que acaba defendendo quem tem dinheiro, isso não é um exagero. Isso, de fato, a gente vê na prática. E hoje, mais do que nunca. Entende? Sábado nós somos abordados, enquanto fazemos campanha, por alguém dizendo: eu sou capitão. Você é o Ronaldo, né? Você é o cabeça da chapa. Eu sou capitão, eu quero aqui saber por que você é contra a escola cívico-militar. Entende? A situação em que a gente vai se deparando, entende? Em cada momento, né? Pois é, a cadeira hoje ela é o nosso grande instrumento de luta, né? E é o setor mais popular, né? Alguns dizem assim que o recorte foi feito para que o Marçal fosse o grande favorecido, mas parece que o grande favorecido foi a cadeira, né? Nesse momento, né? Então é isso, gente. Então é muito importante a gente relembrar, né? O relembrar, ter como homenageado neste congresso Zé Luiz e a Rosa, não só por uma justiça, mas para que a gente possa relembrar, para que essas gerações que estão vindo, os mais novos, que não souberam, que não sabem, né, quem foi o Zé Luiz e Rosa, grandes dirigentes, não só do sindicato, né, mas organizadores partidários, né, organizadores do movimento de uma região inteira, né, saibam que, de fato, a luta ela é dura, a luta pode ser mortal, mas nós achamos ainda que ela vale muito a pena, porque se nós não tivermos pessoas, né, de carne e osso, com o seu coração, com a sua mente, que dediquem o seu tempo, que dediquem a sua energia para a construção do movimento, o que está guardado para nós são momentos muito mais tristes, com muito mais pessoas e com uma sociedade que vai nos condenar, inclusive, a mais profunda miséria. Tá certo? Então, hoje, mais do que nunca, essa luta é necessária, essa organização é necessária. Eu sei que a gente passa por muitas decepções e muitas vezes a gente desiste de tudo, né? Entende? Eu já passei por muitas decepções, né? Às vezes a gente balança, né? Fala, eu vou cuidar da minha vida mesmo, né? Mas nós achamos que nós temos que manter essa trajetória, nós temos que ganhar companheiros de trabalho, companheiros do movimento, para fazerem parte desta luta, porque só através da luta nós vamos poder, de fato, resgatar a nossa dignidade, fazer com que a sociedade possa ser uma sociedade mais justa. Tá certo? Viva Zé Luiz e Rosa! Boa tarde, gente. Posso ficar em pé, Doni, se não me permite? Boa tarde. Eu vou ficar de pé fumando daqui a pouco e fora. Deixa eu falar. Eu ingressei aqui na UFSCar em 1992, vim segunda turma de Ciências Sociais. E a gente militava na mesma corrente, Ronaldo, Zé Luiz, Rosa, Bambu, que veio de fora, Aguinaldo. Não vou dar para você, Aguinaldo. Mas eu queria contar uma história um pouco diferente. Em 92, 93, São Carlos já era tido como uma capital da tecnologia do estado de São Paulo. Isso há 30 anos atrás. Tinha a Universidade Federal, com esse monte de engenharia e com muita tecnologia, muito desenvolvimento de pesquisa. Tinha a USP aqui do lado também, e era uma cidade pequena, então a universidade sempre teve muita força aqui. Mas eu quero contar uma história que aconteceu um ano antes de matarem o Zé Rosa. Era um dia à tarde, acho que uma sexta-feira. Eu tinha essa mania, né, o dono lembra, eu era estudante, eu saí daqui debaixo do... Agora tem um monte de prédio novo, nem existia esse lugar aqui. Aqui da Babilônia 2, não sei se chama isso ainda.
a gente saía à tarde e ia passava no sindicato, tomava um café, eu, Zé Luiz, a Rosa, o Doni, né, a turma lá do que a gente se encontrava, estudante, professor e tal. E um dia encostou 2 ou 3 ônibus aqui e desceu um monte de cortador de cana da usina Ipiranga, aqui dentro da universidade. E eles estavam vindo aqui porque eles viram num jornal, que saiu um pouco antes, uma foto do Zé Luiz Sunderman, e a matéria dizia: Zé Luiz Sunderman é o dirigente sindical mais radical da região toda. E era uma história sobre o Zé Luiz, né? Que ele era dirigente sindical, que ele era corajoso, valente, enfrentava todo mundo. Eles viram aquilo, tinham um sindicato pelego até as horas, que é o sindicato de funcionários, e vieram aqui pedir se o Zé Luiz podia ajudar a organizar uma greve deles lá na usina Ipiranga, porque eles não tinham nada. O que é não ter nada? Eles não tinham caneleira, que é obrigatório, porque cortava a cana na mão. Hoje em dia é caminhão, com as máquinas, né? Cortava a cana com facão, eles não tinham caneleira, então era comum na facada bater na própria perna. Tinha várias pessoas acidentadas, machucadas. Eles não tinham máscara, não tinham nenhum instrumento de proteção, não tinha nada. Tinha luva, não tinha absolutamente nada, era barbárie total. E daí eram acho que 3 ou 4 ônibus que saíam todos os dias de madrugada da cidade de Araci para a usina Ipiranga, 3 ônibus aqui de São Teodócio, que é o distrito aqui do lado, e 1 ou 2 ônibus de Descalvado que atendiam a usina. Então, ou seja, na capital de tecnologia do estado de São Paulo, eu tinha gente trabalhando em condições absolutamente precárias há 30 anos atrás. Deve existir até hoje isso, com certeza. Aqui em Santa Teodócia, a gente descobriu durante a greve, a situação era pior do que a gente imaginava. Porque havia o que eles chamavam de gato. O gato é o dono do ônibus que levavam eles. Mas ele não é só o dono do ônibus, ele era o cara que fazia, a usina contratava esse gato, que subcontratava as pessoas. E a maioria dessas pessoas moravam em casas que pertenciam ao próprio gato. Então ele trazia as pessoas, punham em casas que era dele, do dono, e eles só compravam, evidentemente, na venda do dono. Ou seja, aquela coisa que a gente viu no século XVIII, XIX, que era a escravidão pós-escravidão, acontecia no centro tecnológico que era São Carlos. O Zé Rosa podia ter feito o que 99% dos sindicalistas fariam. Iam declarar solidariedade, iam fazer uma denúncia no Ministério Público, né, fazer um vídeo denunciando tudo, e eles falaram, vamos. E foi. A gente conversou, lembra? Né? Não tinha celular, não tinha nada dessa tecnologia, era tudo na raça, e no dia seguinte a gente estava, 4 horas da manhã, piquetando, segurando os ônibus todos, para começar uma greve. Eu lembro que o nosso esquema de comunicação era assim, ó, só para contar rapidinho isso. A gente tinha que parar 4 ônibus aqui da cidade de Araci, 3 em Santa Teodócia e 2 em Descalvado. Quando a gente conseguia paralisar, a gente pegava um orelhão, uma ficha telefônica, era ficha, não era nem cartão, ligava no Sintuscar, ou ligava a cobrar às vezes. E todo dia ficava alguém ali. Às vezes era o dono, às vezes a gente fazia o revisamento. Ligavam no Sintuscar, dizendo, ó, aqui daqui parou, aqui beleza, o que a gente faz? Porque aí essa ligação era para avisar que deu certo e para falar o que a gente faz, para onde a gente vai se encontrar todo mundo. Isso foi quase 20 dias assim. E aquela greve, eu digo porque tem uma diferença os Olhos da Rosa, porque eles aceitaram organizar uma greve de uma outra categoria, sobre muito ataque, porque eu vou dizer para vocês, tinha oposição ao Sintuscar na época aqui, que ficou a greve inteira dizendo que vergonha, está gastando o nosso dinheiro com outra categoria. Então, e a turma resolveu comprar a briga, porque é uma briga civilizatória, que era uma greve da usina Ipiranga. Fizeram essa guerra, e foram 15 dias que mudou a cidade de São Carlos. Porque foi tão potente quem deu daquela greve, que a empresa colocava comercial pago na TV, a usina, para explicar que eles não eram tão ruins como a gente dizia que eles eram. Né? E eles eram muito ruins, são muito ruins. O agro continua sendo morto até hoje, o agro do canavial é pior ainda. Então isso foi aquele momento lá.
Eu quero dizer porque os alunos, quem conheceu ele, particularmente o Zé sempre foi um cara, né, duro, firme, briguento, brabo pra caramba. Mas ninguém que fala um negócio desse é porque é briguento, brabo, é porque realmente acredita que é possível transformar e mudar. Porque a gente se meteu num lugar que a gente não sabia onde a gente estava. Que é se meter no meio de um canavial aqui numa greve duríssima, com a polícia, o tempo todo cercando. A gente tinha que dormir em casas fora, eu morava em República, a gente ficava mudando de casa. Era um inferno. Porque havia uma perseguição direta que culminou, um ano depois, exatamente quando iniciaria uma nova campanha salarial. E de novo o Zé Luiz e a Rosa, e a gente havia assumido o compromisso de ajudar a organizar uma nova luta, eles mataram o Zé e a Rosa. Então, não tem nenhuma dúvida que é porque eles foram assassinados por conta de participar e de serem a direção política da greve dos cortadores de cana, que na capital de tecnologia tinha um trabalho análogo à escravidão em Santa Eudócia. No fim daquela greve, só para você entender o tamanho dela, a usina foi obrigada judicialmente a comprar os EPIs e teve que pagar uma multa milionária por não ter tido EPIs. Esse foi o resultado final. Então eles fizeram a conta que era mais barato matar 2 dirigentes sindicais, mesmo sendo numa cidade como São Carlos, sabendo que a repercussão podia ser maior, do que ter que encarar outra greve e eventualmente ampliar o direito desses trabalhadores. Eu queria contar isso porque eu acho que a história ela é meio global sobre esse tema. Então essa é a primeira coisa que eu acho que é importante. Aquela greve foi um aprendizado para todo mundo, assim, imagina. Eu, na verdade, reprovei quase todas as matérias daquele semestre, né? E não, tudo bem. Não, mas tudo bem. Não, eu estava conversando aqui, não buscar. Mas eu achei muito bem, eu digo assim, o aprendizado daquela greve valeu mais do que muita aula. Com certeza que a gente teve aqui. E foi isso que aconteceu aqui, né? Então esse é o José Luiz Rosa. Ele era durão, briguento, bravo para diabo mesmo. A Rosa era o contrário dele, né? A Rosa era um doce, gentil, assim, era meio que aquela história dos antagônicos mesmo. Mas eram muito combativos, tinham muita convicção do que estavam fazendo e a gente era liderado por eles mesmo, assim, particularmente nós que éramos jovens, né? Era estudante, militante da organização, mas tinha aquela liderança. Então essa é a primeira coisa que eu queria, só para registrar. 99% dos direitos sindicais iam ter dito outra coisa, iam ter ajudado, apoiado, mas não iriam encarar de fazer piquete 4 horas da manhã todos os dias, 15 dias direto, apanhar de polícia, enfrentar, e foi, né? Eu lembro o dia que a gente, 2 histórias rápidas durante a greve, uma acho que o Ronaldo lembra bem, que foi um dia que a usina não pagou a quinzena deles durante a greve, né? Vocês sabem a confusão que é as greves, né? Quando desconta salário e tal. Nós estamos falando de gente que tem superior, a gente tem, nós, né, em geral, o primeiro desconto nosso a gente comenta, né? A gente conversa e tal. Eles não tem jeito, ficou sem salário, não tem o que comer. A gente tomou uma atitude e foi ocupar o Bradesco. Lembra daquilo lá? Foi o dia que prenderam o carro do sindicato. Nossa senhora, até hoje tem foto minha por aí, porque eu fui culpado de prender o carro. A gente fez uma coisa assim, o Ronaldo não tem hoje, o Ronaldo ficou em cima de um caminhão de som, falando, discursando, como se fosse ter um ato na frente do banco, lá do outro lado, como se fosse do outro lado do banco. Tinha 7 anos, imagina 7 anos andando em São Carlos, vira pra cá, vira pra lá e tal, e a gente ia descer a Avenida de São Carlos, na época era 2 mãos, a Avenida de São Carlos. Eu vinha com o carro do cinturão, hoje pode falar 30 anos depois, atrás dos 7 ônibus, e toda a polícia atrás. E eles tinha um monte de viaturas, tinha umas 10 viaturas. E eles acreditavam realmente que a gente ia descer e iam parar e fazer o ato, porque o Ronaldo estava num caminhão de som lá do ato. E a gente não ia fazer um ato, a gente ia ocupar o Bradesco até que pagassem a quinzena nossa, né? E quando chega lá, bom, o último ano eu estou na Vila de São Carlos, eu parei o carro, puxei o freio de mão, desliguei o carro, a polícia veio, né? Para tirar o carro, eu joguei a chave num bueiro e saí correndo. Essa parte não era muito combinada, foi a ideia que eu tive. Saí correndo e ocupou o banco. E deu 40 minutos, a usina pagou a quinzena deles. Mas não pagou só porque a gente ocupou, pagou porque a cidade de São Carlos ficou chocada ao conhecer a situação de trabalhadores na escravidão no centro da capital de tecnologia, que era o interior de São Paulo.
Esse dia foi um dia importante, assim, né? Perdemos um carro, mas ganhamos muita dignidade. Depois deu um trabalho, aí apanhou muito o sindicato, o Doni, que era presidente. O presidente do sindicato era o Doni, tá? Apanhou tanto a oposição, mas hoje a gente reconhece o valor que foi aquilo que fez, né? Valeu a pena, né? Ter feito a luta da forma, né? E a Rosa teve um dia, que foi um dia mais duro, nós da greve, ela foi presa lá em Descalvado. Ela estava no piquete e foi presa. Quando a gente avisou, se fosse eu preso, acho que o Doni, a reação não seria aquela. Quando a gente avisou todo mundo para Pionzado, falou, gente, aprenderam a Rosa, né? Descalvado, então vamos lá tentar tirar. Quando nós chegamos com 7 ônibus lá, porque a gente andava em comboio dos ônibus, cara, os peões estavam tão revoltados de prenderem a Rosa, que era uma pessoa assim, toda. Ela era elegante, bonita, arrumada, diferente da gente que era aí, né? Cara, a turma desceu com um monte de facão e desceu riscando, riscando na rua. Então você é faísca mesmo, assim. Lá em Descalvado. O delegado entrou em pânico, falou, pelo amor de Deus, segura esses caras que eu solto. E foi isso. Aí tinha um advogado que comprava o nome dele e falou pra gente assim, bom gente, vocês conseguiram, porque a turma fala quem é advogado, ele deve saber disso, né? Quando você pede um habeas corpus para alguém, você pode usar papel de pão, qualquer coisa, né? Esse é o primeiro habeas corpus que foi assinado com um facão no asfalto. O cara amarelou de um tanto e libertou eles. Então foi uma greve que foi muito potente, mas foi muito caro. O custo da greve foi muito caro, porque era dia dos namorados, dia 12 de 94, um ano depois, a gente, uma semana antes, teve um congresso de fundação do PSTU na época, a gente participou da fundação do PSTU, para vocês saberem, né? Foi uma semana antes, elegeu uma Rosa, a gente estava feliz, né? Que a nossa regional pequenininha aqui, elegeu a Rosa para ser da direção nacional de um novo partido que a gente estava fundando naquela época. Na semana seguinte, a gente teria a reunião no sábado. Eu lembro que a gente se encontrou aqui na sexta, a Rosa falou assim para mim assim, ô João, vamos cancelar a reunião de amanhã, fazendo na semana na universidade, porque a gente está vindo do congresso, que foi semana passada, é dia dos namorados, eu quero sair para jantar com o Zé. Eles saíram para jantar, saiu o Zé, a Rosa e o Duda, que é o filho, almoçaram, jantaram, né? Deixaram, o Duda tinha 17, 18 anos, né? 16 para 17 anos. Na volta para casa, eles deixaram o Duda num bar no centro de São Carlos e foram para casa. O Zé tinha uma maldita rinite, que hoje todo mundo tem, por causa dessas queimadas aí. Ele tinha uma rinite muito forte. Então eu lembro, eu não consigo esquecer aquela cena, né? Que a gente viu várias vezes. Ele tinha uma cadeirinha verde, parecia a cadeira de diretor de cinema. Ele botava assim, ele abria a porta, botava a cadeira e ficava de frente para a TV na casa dele. E ele estava exatamente naquela posição, a Rosa sentada no sofá ao lado dele. E o cara entrou pelo fundo, pulou o muro. O Zé provavelmente não viu. O cara viu a porta aberta, o cara deu 2 tiros na cabeça do Zé. O Zé caiu e morreu imediatamente. Ele deu um tiro na Rosa. A Rosa se defendeu. Ela pegou no braço dela e o projétil bateu na parede. E o cara chegou perto, quebrou o celular dela e escutou. Estou perto de 30, eu falei que ia chorar, não tá. E isso foi uma brutalidade assim, impressionante. Eu acordei o dia seguinte pro Duda, na minha casa, cara, de madrugada. Ele encontrou os pais mortos quando ele chegou da rua. Ele foi da minha casa, eu morava numa república, ele foi lá avisar. Foi um negócio que a gente não sabia o que fazer. Aí, né, o Adilson, né, que até hoje está no sindicato, era vizinho do Dr. Doni. Bom, e foi aquela correria. Não temos nenhuma dúvida que eles foram assassinados a mando da usina Ipiranga. Tá? A gente fala o nome deles há anos, Titoto. São os irmãos Titoto. Um é Ricardo Titoto, o outro é Humberto Titoto. Esses 2 caras mandaram e contrataram o assassino do Zé da Rosa. Não tenho nenhuma dúvida disso. Se alguém tem dúvida de quem são esses 2 caras, eu vou contar uma outra história. O tal do Ricardo está preso. Sabe por quê? Porque a sede da usina era lá em Ribeirão Preto.
O presidente do Banco Francês do Brasil, uns 4, 5 anos depois do assassinato, 97, 98, é um cara de Ribeirão Preto, amigo dele. Eram amigos, muito amigos, né, Dona? O Banco Francês do Brasil fez um empréstimo para a usina Ipiranga. A usina atrasou o pagamento do empréstimo. Esse cara, que é o presidente do Banco Francês do Brasil, foi até o escritório da usina em Ribeirão Preto dizer para o cara que ele tinha que pagar o empréstimo. Sabe o que ele fez? Ele deu uma paulada na cabeça do cara no escritório dele, ele botou o cara no porta-malas do carro e enterrou ele vivo. Porque depois descobriu que o cara morreu vivo. E ele foi preso porque ele matou o CIO, né, o diretor-geral de um banco. O cara que nós dizíamos que tinha mandado matar o Zé Rosa, que imagina. O cara é um dono de usineiro, um cara do agro. Esse é o tipo de gente que comanda o agro no Brasil. Esses são os titotos que mandaram matar. Nós temos esse cara aqui, que era um capitão na época, que se aposentou como que é o cargo máximo da polícia, dona Lauro? Eu acho que é um capitão, né? Não, virou general, comandante, sabe que diabo que é? Ele depositou no topo da polícia em São Paulo, tá? Ele saiu daqui logo depois, porque a gente apontou para ele como um dos possíveis assassinos, ele está lá, e a polícia fez tanto corpo mole, que teve uma terceira via de todas a mão da usina, tinha uma terceira hipótese de assassinato que a gente levantava, que era um cara que eu não esqueço também, que chama Jairo de Andrade. A gente fala dos nomes, tudo morreram, esses desgraçados, Jairo morreu tudo impune. O Jairo de Andrade era um fazendeiro paraense, assassino de aluguel, e ele esteve na região de São Carlos na época do assassinato. Ele negociava gados GIR, que é o mesmo tipo de gado que a usina Ipiranga também negociava. A polícia nunca foi atrás. Eu lembro que o Serginho e o Doni marcou um jogo de futebol em Santa Eudócia. Nós fomos junto com o time de futebol em Santa Eudócia, batemos na casa das pessoas que negociavam o gado GIR. Os caras não só reconheceram a cara dele, como nos entregaram para a gente um cheque sem fundo, né? Porque hoje em dia não tem cheque mais, né? Um cheque sem fundo que esse Jairo de Andrade teria dado para comprar gado GIR. Nós entregamos para a polícia o cheque, a foto do cara e o comprovante que esse cara também esteve aqui, que é um fazendeiro paraense que também é assassino, tinha várias condenações. O que a gente sabe é que o titoto, um deles foi preso por ter matado o cara do banco, o outro nem sei se está vivo, deve estar por aí, se está vivo, está velho, está por aí já. E esse Jairo de Andrade morreu de morte corrida, provavelmente, ou sei lá, morreu também, nunca chegou. Então, e de lá para cá, gente, em 30 anos, sei lá, a gente levantou, todo ano a gente tenta fazer uns artigos para manter a história, né? Só do ano passado para cá foram 2.700 assassinatos no campo do Brasil. O agro matou 2.700 pessoas que são lideranças populares. Aí a gente tem uma lista imensa, tem a Armandori, que é uma das mais conhecidas, né? Mas tem dezenas de dirigentes de sindicatos rurais que são mortos todos os anos até hoje, pelo agro, que é todo badalado da Globo. Então eu acho que eu só queria relatar um pouco essa história, porque essa é a história das nossas vidas. E é por esse motivo que é importante a gente lembrar, né? Tem a Marielle aí, que agora parece que estão pegando as pessoas que mataram, felizmente, mas os Aloysio Rosa foram 30 anos de impunidade, não tem mais o que fazer do ponto de vista jurídico, legal, já fizeram tudo, já tem condenação internacional do Brasil, não tem mais nada legalmente fazer. Se o cara que matou o Zé Rosa aparecer aqui agora, entrar aqui, a gente bota a cadeira nele, mas ele não vai ser preso nunca mais. Porque não existe no Brasil mais, já prescreveu todos os crimes. Ou seja, esse é o país que a gente vive. E eu tenho orgulho de ter militado com o Zé e com a Rosa, ter aprendido com eles. Continuo militando até hoje, sou dirigente sindical, sou da direção estadual da POSP, estou na direção nacional do PSOL, estamos na luta até hoje, todos os dias, enfrentando agora o fascismo, o fascismo dos novos tempos aí. Mas eu queria só dizer que eu acho que é muito importante a gente lembrar dos nossos companheiros que tombaram no caminho, porque de algum sentido
a gente passou 6 anos de muito sofrimento no governo Bolsonaro, e quando eu vi que estourou a greve dos tais, né, a greve das universidades, eu lembro que eu fiquei muito feliz, assim, porque de algum grau é um pouco a nossa grande homenagem. Mesmo quem não conheceu o Zé, não sabe o Zé, essa greve é também uma homenagem ao Zé Rosa, porque é o que eles faziam a vida toda. Eles estariam aposentados, com certeza, e estariam com certeza aqui no Congresso na greve. Mas é isso. Zé Rosa presente hoje e sempre, enquanto a gente estiver vivo, todos nós aqui, eles vão estar com a gente aqui. Os dois colegas que me antecederam, na verdade, não só contribuíram para mim também me emocionar muito, tem sido muito difícil nos 30 anos que a gente relembra, é muito difícil que você emocione, e essa história, enquanto eles contavam, eu aqui me segurava. Então, queria pegar um aspecto bastante rápido, já que me sinto contemplado, né? Contaram muito dessa história. Dizer da importância da gente manter viva a cobrança pela apuração. O João falou uma coisa que é verdade, e nós sabíamos que muito dificilmente eles apurariam esse crime, porque nós estamos exatamente num país que a impunidade para os setores opressores, no sentido do agronegócio, do latifúndio, é uma marca, né? Quer dizer, ver a dificuldade que se tem cada vez que um trabalhador ligado ao campo, né, ligado ao agronegócio é eliminado, vê-se a dificuldade que se tem de pôr na cadeia. No caso da irmã Dorothy, por exemplo, se não fosse a repercussão internacional, né, não prenderia, e me parece inclusive que prender e rapidamente soltar é isso, né? Nós vivemos num país que o latifúndio, que hoje podemos traduzir no próprio agro, né? A gente não falava agro naquela época, era exatamente o latifúndio, mas os números já mostravam que a eliminação das lideranças que questionavam já era bastante impressionante. Eu convidei, inclusive, para a mesa aqui hoje o professor Joelson, que aqui na universidade faz um trabalho muito importante com o NUPER, né, que é o Núcleo de Reforma Agrária, né? Me esqueço sempre o nome, né? Com o pessoal da MST. Isso. E aí eu conversava com o Joelson sobre essa questão. Eu falei, Joelson, seria interessante você ir justamente para apresentar os números de mortes ainda no campo, na atualidade. E quando ele me passou, e o João também mencionou, nós estamos falando da casa de 1.000, né, 3.000, né, não 1.000, eu quis dizer no sentido de milhares, mas chega a quase 3.000 mortes já esse ano. Isso é a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, que está dizendo. Então esse é o país que nós vivemos. Bom, o paralelo que eu tento fazer muito rapidamente, como me comprometi, é que se lá em 94, quando nós não tínhamos o advento da extrema-direita dirigindo o país, esses embates já se davam, né, quer dizer, a eliminação de trabalhadores e a impunidade já se davam. Vocês imaginam um cenário onde o país esteja sob o comando da extrema-direita, seja no Estado, seja no município, seja nacionalmente. O pouco que nós vimos aí nos 4 anos de Bolsonaro foi a destilação do ódio que esse setor tem da classe trabalhadora, e principalmente daqueles que se contrapõem ao latifúndio, ao agronegócio. Vocês viram que foi a tentativa do Ricardo Salles com aquela CPI que tentava a todo custo pôr todo mundo na cadeia. Ali a Zé Rainha, ia o Gilmar Mauro, ali pelo Ricardo Salles,
não teria um trabalhador mais, não teria mais uma liderança sindical solta, se não tivesse inclusive a contraposição a tudo isso. As nossas vidas, sejam as nossas que nos propomos a estar no movimento político sindical, mas também de cada um que levantar sua voz contra essa situação, está em risco, né? Portanto, relembrar os 30 anos tem esse sentido, de nós estarmos sempre dispostos a fazer uma transformação social, que pode ser pela luta direta, mas pode ser também pelo processo burguês das eleições. Portanto, uma alternativa nas eleições que elimine os Ricardo Salles do parlamento tem esse sentido. E eu estou falando isso justamente porque nós estamos num momento de eleição. E não estou aqui, muito francamente, o Ronaldo, a bancada está aqui, eu não vim fazer esse paralelo com cada bancada, porque também a Fernanda não é da bancada, é uma batalhadora. Quantas candidaturas de esquerda estão aí e que precisa ser visto a partir desse caminho, que não é o caminho que vai, de fato, resolver, mas é os passos que nós podemos dar para poder diminuir. Esse congresso que nós temos é o mais reacionário da história, o congresso que está aí. E ele pode se renovar, inclusive, a partir da próxima eleição, não nessa exatamente desse ano, mas da próxima eleição majoritária, que a gente fala, presidente e deputados. Então esse é o nosso papel, não só enquanto dirigentes, mas que cada um de nós aqui possamos ajudar nesse processo, não é? Encerro minha memória definitivamente, propondo que esse congresso tenha o nome do casal, e mais do que isso, fazer um chamado de ordem, que é muito comum entre nós que nos reivindicamos revolucionários, dizer em alto e bom som aqui: Zé Luiz e Rosa, presente! Zé Luiz e Rosa, presente! Zé Luiz e Rosa, presente! Até o socialismo sempre! Convido a Vânia para vir aqui anunciar que é o café. Eu queria fazer uma fala. Sim. O Daniel quer fazer uma fala. Tá bom, pode ser? Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Daniel, trabalho na Secomp. É bem rápido mesmo. Queria contar um testemunho meu. Eu não conhecia o Zé Luiz e a Rosa. Eu comecei a militar em 2004 no PSTU, na Universidade Federal do Ceará. E na época, 2004, estava fazendo 10 anos de morte do Zé Luiz da Rosa e 10 anos de fundação do PSTU. Então, as primeiras atividades políticas que eu participei foram campanhas nacionais de 10 anos do PSTU e 10 anos sem Luiz e Rosa. Então, eu faço parte de toda uma geração. Eu queria falar um pouco de esperança. Na última atividade que teve sobre o Zé Luiz e a Rosa, eu não falei e me arrependi depois de não ter falado, que eu queria falar um pouco de uma geração posterior, que essa altura já não é tão nova, mas que uma geração posterior. Então, eu faço parte de uma geração que nacionalmente foi convocada à militância política, relembrando o que tinha acontecido com o Zé Luiz e com a Rosa. E alguns anos depois, também para dar essa noção nacional do que é o Zé Luiz e a Rosa, isso foi no Ceará. Alguns anos depois eu estava militando em Niterói, e eu militava num núcleo de proletarização, que eram jovens da universidade que estavam sendo girados para a fábrica. E nos ocorreu a esses jovens dar um nome ao nosso núcleo, não só um núcleo de proletarização. E o nome que foi escolhido foi, em Niterói, isso, Rio de Janeiro, foi Núcleo José Luiz e Rosa Sunderman. 7 anos mais tarde eu estava em Goiás, também militando pelo PSTU ainda, e a regional foi dividida em alguns núcleos e também foi sugerido que os núcleos escolhessem nomes. E nenhuma das vezes foi minha proposta. Também o núcleo que eu fazia parte foi proposto que fosse o Núcleo José Luiz e Rosa. Isso em Goiás. Então estamos saindo do Ceará, Niterói, Goiás. E quando eu vim para cá, transferido, eu fiz parte da construção da primeira sede do PSOL. E foi proposto como é que se chamaria a primeira sede do PSOL. Foi uma professora aqui da UFSCar, a Mônica, eu não sei se ela ainda está aqui,
propôs que o nome da sede fosse Espaço Cultural Zé Luiz e Rosa. Então, enfim, da minha presença, do que é presente na minha vida, de alguém que não conheceu o Zé Luiz, não conheceu a Rosa, então falando já, eu fui ganho por uma campanha com centenas de lutadores em 2004, no Ceará, numa campanha Zé Luiz e Rosa. Zé Luiz e Rosa estiveram presentes no nosso núcleo de proletariado de jovens que saíam da universidade para ir para as fábricas em Niterói, depois no nosso processo de tentativa de estruturação do PSTU em Goiás, na sede do PSOL aqui em São Carlos, e quando eu vim para São Carlos e que eu entrei na primeira vez no saguão do sindicato, que eu vi as fotos, foi quando eu me toquei que aqui era o sindicato então do Zé Luiz e da Rosa. E para mim foi muito emocionante. Então eu queria bem rápido só fazer esse relato de dar uma noção nacional do que é o peso do Zé Luiz e da Rosa, e que quando a gente diz Zé Luiz e Rosa presentes, não é só uma saudação vaga, é presentes mesmo na vida de muita gente, muitos lutadores sociais que ao longo desses 30 anos se somaram para dar sequência a essa luta. E agora eu estou num congresso que se chama Zé Luiz e Rosa, então Zé Luiz e Rosa presentes mesmo, de verdade, nas lutas que seguem. Obrigado, gente.